Nós prosseguiremos aqui a partir ainda do capítulo 3, dos versos 24 e 25, parte A. Se você ainda não conhece esse texto de Romanos, o livro de Romanos está no Novo Testamento, ele é a carta que vai depois dos Evangelhos, depois do livro de Atos dos Apóstolos, você encontrará a epístola de Paulo aos Romanos, tá bom? Então, encontre aí no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, logo em seguida você encontrará a epístola de Paulo aos Romanos. E agora, hoje, eu quero ministrar a vocês no texto que está no capítulo de número 3, a partir do verso de 24 até o verso 25, na primeira porção do verso 25, o verso 25, parte A, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, deixe-a aberta para que nós possamos prosseguir juntos aqui por esse texto, tá bom? Antes de tudo, eu quero orar com você, para me apresentar diante de Deus e apresentar a você também. Hoje nós temos um assunto de muita relevância para a nossa compreensão da nossa relação com Deus, para entendermos o que Cristo fez por nós e que certamente será de um impacto profundo na sua vida, à medida que você conseguir compreender aquilo que o Espírito está nos proclamando a partir desse texto. E a minha oração é que realmente seja transformadora para você, como especialmente foi para mim e tem sido para mim ao longo dos anos, experimentar essa verdade do que nós chamamos de doutrina da justificação, ok? Portanto, curva a sua cabeça nesse momento, a fim de que nós nos coloquemos diante de Deus e peçamos ao Senhor que nos alcance com revelação da sua palavra para que contemplemos Cristo nesse texto, nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de um texto que é um dos mais proeminentes, um dos mais relevantes, um dos mais gloriosos textos da Tua Palavra. Aqui, Senhor, nós temos condensado uma pequena porção, rocha firme, Senhor, alicerce inabalável. Nós temos aqui luz incandescente, Senhor, luz que dispersa trevas, luz que desfaz cegueiras, luz que instrui-nos a vida. Nós temos aqui, Senhor, nessa porção, palavras poderosas, Senhor, palavras transformadoras. E eu quero me colocar diante de Ti, Senhor amado Pai, entendendo a minha inadequação, a minha incapacidade, Senhor, de poder conseguir transmitir tais palavras sem o auxílio do Teu Santo Espírito. Eu preciso, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha ao meu socorro nessa noite, ao socorro de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa palavra, para que o Senhor possa nos permitir ouvir a Tua voz, Senhor. Tem misericórdia de nós que, caídos em Adão, somos incapazes de nós mesmos de escutar as Tuas palavras. Mas faz soar, Senhor, alto a Tua voz nessa noite. Desagrava a nossa surdez. Aqueles que são pesados de lábios, como eu, que o Senhor possa permitir que a minha língua, Senhor amado Pai, esteja propícia a comentar, a expor, a falar dessas verdades que estão aqui na Tua Palavra, que são verdades muito mais sólidas do que qualquer rocha que nós encontremos nesse tempo. Fala-nos pelo Teu Espírito, alcança-nos poderosamente e transmite, Senhor, aquilo que o Senhor tem transmitido pelos séculos, essa verdade transformadora que há nesse texto de Romanos 3, 24 e 25, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Leamos brevemente esse texto e quando você lê, eu quero dizer para você que hoje nós vamos nos deter, especialmente no verso 24, mas faz-se necessário que nós leiamos essa parte toda, verso 24 e 25, parte A, a fim de que nós possamos entender esta porção, ok? A palavra de Deus nos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue. Amém? Queridos, vimos que um dos assuntos mais importantes que Paulo está tratando no Evangelho de Romanos, e aí não estranha, Evangelho de Romanos mesmo, já chamei isso diversas vezes, né? Você já deve estar acostumado. No Evangelho de Romanos,
é o assunto da justiça de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho fala da justiça de Deus. Nos versos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos, um dos primeiros sermões ali que eu expus a vocês, o apóstolo Paulo nos fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ou seja, o Evangelho ele expõe a justiça de Deus, ele nos fala da justiça de Deus. Há um aspecto do ser de Deus, da natureza de Deus, que nos é exposta pelo Evangelho. E esse aspecto do ser e da natureza de Deus, não apenas o seu amor e a sua benignidade e a sua graça, mas sobretudo a sua justiça, ela é revelada no Evangelho. Nós vimos que o quadro de nossa humanidade é um quadro em decadência em Adão, caídos em pecado, dignos de morte. Vimos desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, que todos estão condenados e são condenáveis diante de Deus pelas suas vidas em pecado. Não apenas o pecado moral, não apenas a decadência moral, mas sobretudo o fato de cada um de nós, acima de tudo, nosso principal pecado, é termos deixado o lugar de Deus, assumido o lugar de Deus e colocado Deus fora do seu lugar em nossas vidas. Nós não buscamos a Deus como Deus, nós não o servimos como Deus, nós não o adoramos como Deus. Pelo contrário, nós adoramos a outros deuses, servimos a outros deuses, adoramos aos nossos deleites e prazeres, e Deus ficou de fora da equação da nossa vida. Deus para quem nós fomos criados. Por isso Paulo ordena que nós nos calemos diante de Deus, reconhecendo a nossa pecaminosidade no final do capítulo no final dessa porção, no capítulo 3, verso 19, especialmente, e verso de número 20. Daí então nós vimos a grande reviravolta, a virada de mesa, quando o apóstolo Paulo começa a falar de uma justiça que vem de Deus para nós. Justiça que vem de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Uma justiça que vem de Deus que promove a nossa justificação. E semana passada eu falei que essa justificação tem a sua base na graça de Deus. E o que vem a ser a graça de Deus? A graça de Deus é a livre e soberana, o livre e soberano favor de Deus para salvar aqueles que Ele quer. Bom, falamos sobre a graça de Deus, que é o que sustenta toda a obra salvífica de Deus. E toda essa obra salvífica de Deus, ela tem uma dimensão, uma perspectiva que é muito própria de Paulo. Paulo é quem mais a declara, Paulo é quem a esculpe, Paulo é quem traz essa peça bruta de granito e esculpe essa belíssima arte, mostrando-nos e falando-nos do que hoje nós trataremos, que é a justificação. O que vem a ser a justificação, queridos? O que vem a ser a doutrina da justificação? O que a Escritura quer dizer quando diz que nós somos justificados? Que palavra, qual o significado dessa palavra no vocabulário de Paulo? Qual o significado dessa palavra nesse texto aqui especialmente? Esse texto começa nos dizendo: justificados, pois, pela fé. Esse é o verso do capítulo 5, verso 1 que eu estou citando. Aqui no verso de número 24, o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ele vinha dizendo que Deus revelou, mais agora, Deus revelou uma justiça que vem dele, mediante a fé em Jesus Cristo. E aí ele abre um parêntese para falar da nossa condenação, e em seguida ele continua, dizendo: justificados, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça. O que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele usa esse verbo, dizendo que nós fomos justificados gratuitamente pela graça? Eu disse para você que o Evangelho ele envolve um aspecto jurídico. O Evangelho envolve um aspecto que diz respeito à justiça de Deus. Quando nós olhamos para a história, queridos, é impossível contar a história dos homens sem contar a história do direito. A história dos homens envolve a história do direito. Nós temos, por exemplo, embora saibamos que as civilizações mais antigas que os babilônicos já tivessem seus próprios códigos de leis, nós conhecemos, porque nos foi deixado como herança arqueológica, o Código de Hammurabi, que data aí de aproximadamente 1700, 1800, 1900 anos antes de Cristo. A história dos homens é a história da lei, a história das civilizações é a história das leis. E Paulo está tratando dessa questão da justiça nada mais, nada menos do que dentro do Império Romano.
O Império Romano nos legou uma tradição de leis muito importante. Boa parte dos princípios de direito que hoje nós estudamos foram legados para nós do Império Romano e do direito romano. Inclusive, ainda se estuda até hoje o direito romano. E até o século de número 20, ainda no início do século 20, pelos alemães, os alemães adotavam o direito romano, como ele foi legado ali desde a sua evolução antes do século IV, né, antes de Cristo, a terceiro antes de Cristo, do segundo antes de Cristo, até aproximadamente o século V, VI depois de Cristo. Ou seja, o direito romano perseverou nesse mundo, o direito romano como escrito, perseverou nesse mundo até pelos idos do ano de 1900, e até hoje nós temos princípios do direito romano lidando com todos os ramos do direito. E é nesse contexto, especialmente dentro do juízo, do contexto de juízo no mundo romano, que Paulo está falando da justificação. A justificação, ela é uma doutrina que ela precisa ser entendida dentro desse contexto judicial. A palavra justificação, ela tem algumas aplicações comuns que nós usamos no dia a dia, não é verdade? Quando dizemos que alguém, por exemplo, está querendo se desculpar de algo que fez, não pedindo perdão, mas achando motivo justo pelo que fez, e dizemos que essa pessoa está se justificando. Mas não é nesse sentido que Paulo está tratando aqui. Essa palavra até acontece nesse sentido algumas vezes no texto bíblico, mas o modo como Paulo a está utilizando aqui, Paulo a está utilizando de um modo muito específico, dentro de um vocabulário jurídico. E eu gostaria que você entendesse isso antes de tudo. Nós vamos tratar dessa palavra, vamos tratar dessa doutrina, a doutrina da justificação, entendendo que Paulo está dirigindo-se aos fiéis em Roma, sabendo que eles estão entendendo o contexto em que ele está usando essa palavra, justificação. A palavra justificação sendo dita no ambiente de tribunal, no ambiente de um fórum, no ambiente de uma demanda judicial, de uma questão judicial. Quantos de nós já não tivemos questões judiciais para resolver? Quer seja um conflito do campo do direito civil, quer seja um conflito no campo do direito penal, do direito familiar, enfim. Nós já lidamos com isso algumas vezes. Sabemos, entendemos o que envolve essa esfera judicial. Essa esfera judicial envolve questões de ordem e de justiça. Essa esfera judicial envolve questões últimas. O que é decidido no âmbito judicial é decidido de forma última. E é disso que Paulo está falando quando ele usa a palavra justificação ou o verbo justificar. Ok, queridos? Tranquilo? Estamos juntos até aqui? Tudo bem. É nesse contexto, então, que Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo está usando uma palavra que traz uma carga de ambiente judicial e nós só podemos entendê-la à medida que nós entendermos o significado da palavra justificação, do verbo justificar, no ambiente jurídico. Preste atenção. À luz disso, eu quero falar para você hoje a respeito da sentença de Deus, justificado. A palavra justificado, ela é uma sentença que Deus dá em seu tribunal. Observe bem. No texto de Mateus capítulo 12, versos 36 e 37, nós temos essa palavra usada no ambiente judicial. O Senhor Jesus, dirigindo-se a algumas pessoas, ele diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo de Deus. O que é esse dia do juízo, queridos? É o dia do juízo final. O Senhor Jesus está reportando-se ao dia em que Deus trará todos os homens a juízo, e esta é uma ideia comum desde o Antigo Testamento. Os profetas já falavam do dia do Senhor, e aqui o Senhor Jesus está dizendo que todas as palavras que os homens dizem serão trazidas a juízo. E ele diz no verso 37 do capítulo 12, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Percebe essa palavra justificado e a palavra condenado como palavras que são opostas uma à outra? Percebe essa palavra no âmbito de um julgamento? O que seria então ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo em um julgamento, e ser condenado é ser considerado injusto em um julgamento. E aqui especialmente fala-nos o Senhor Jesus do dia do juízo. O dia do Senhor, em que ele vier julgar os vivos e os mortos.
Portanto, sim, Paulo também usa essa palavra justificado dentro desse contexto. O contexto do dia do juízo de Deus, quando Deus vier julgar os homens. E Jesus nos mostra quais são os tipos de sentenças que há aqui. Há uma sentença possível, quando se identifica no processo judicial que o indivíduo é digno de ser condenado, a sentença que deve ser dada a esse indivíduo é condenado. E condenado não é apenas punível, é justamente punível. Condenado quer dizer que o indivíduo, depois de ter trazido à luz de todo o direito, as provas que constavam no processo, acabam demonstrando cabal e terminativamente que aquele indivíduo precisa ser condenado, porque se ele não for condenado, não terá sido feito justiça. Por outro lado, o que é ser justificado? Ser justificado é quando, depois de trazida à luz do processo todas as informações sobre o que está sendo demandado, você não tem outra sentença para dar a esse indivíduo senão de justificado. E justificado quer dizer que seria injusto condenar este indivíduo pelas coisas que estão sendo trazidas no processo contra ele, em acusação a ele. Entende o que é justificado e o que é condenado? Justificado seria algo próximo do que nós chamamos de absolvido hoje, né? Quando alguém é trazido diante de um processo penal, por exemplo, lhe é dirigida a acusação de algum crime e depois de todo o trânsito do processo, se identifica que aquele indivíduo que não há provas naquele processo de que aquele indivíduo tenha cometido aquele crime. Portanto, se deve declará-lo não imputável. Nesse caso, justificado. Certo, queridos? Isso quer dizer a expressão, a palavra justificado. O verbo justificar fala disso. Declarados justos diante de um processo penal, imerecedor de condenação. Preste atenção. Ser justificado é diferente de ser perdoado. A ideia de perdão é a ideia de que nós simplesmente absolvemos o indivíduo da culpa, de que nós simplesmente deliberamos não trazer de volta a culpa de que ele é merecedor. Mas no âmbito da justiça, queridos, não existe o conceito de perdão. Na verdade, diante de Deus, para refinar o nosso entendimento, diante de Deus não existe perdão. Coisa estranha, pastor. Como é que não existe perdão diante de Deus? Não estou entendendo isso. Como é que pode ser algo assim? Deus não perdoa? Na verdade, não, queridos. Se nós entendemos por perdoar o simplesmente tomar aquela falta e eliminá-la e destruí-la e esquecer-se dela, nesse sentido, não. Porque toda falta de que somos perdoados por Deus, na verdade, em algum momento, ela foi julgada em alguém. Entende? No âmbito da justiça, vamos tratar aqui juntos, vamos conversar. Você consideraria justo um juiz que um filho seu sendo trazido a juízo, ele simplesmente, diante das robustas provas contra o seu filho, ele simplesmente abrisse mão de trazer seu filho à condenação? Você consideraria justo esse juiz? Você consideraria justo um juiz que, tendo um amigo, alguém conhecido, alguém que ele tivesse um apreço, trazido diante de si, e havendo provas robustas contra essa pessoa, ele simplesmente perdoasse o que essa pessoa fez? Você consideraria esse juiz justo? Certamente não. Inclusive, no campo do direito, no que diz respeito a quando um juiz assume uma determinada causa, essa é inclusive uma questão que limita o acesso do juiz a determinados processos. Se houver alguém que seja do seu ciclo de convivência, alguém que de repente ele possa estar sob uma determinada influência de relacionamento, ele tem de abster-se de tomar esse processo nas mãos, porque senão ele não julgaria com justiça. Então entenda bem, quando nós estamos falando de ser justificado, não estamos falando de perdão. Ser justificado é ser declarado justo, porque nas provas que são encontradas no tribunal, este indivíduo não deverá ser condenado, porque se for condenado não será feita justiça. Certo? Então não estamos lidando com o conceito de justiça. Pastor, mas Deus não perdoa? Digamos assim, para uma linguagem mais infantil,
a gente fala de perdão, né? Quando nós vamos conversar com a criança, às vezes a gente ajusta a linguagem, né? A gente ajusta a linguagem para a criança possa entender. Mas na prática, o que Deus trata no seu perdão para conosco, nada do que Deus nos perdoa é de fato, digamos assim, levado como sem consideração. Pelo contrário, tudo de que nós somos absolvidos diante de Deus, em algum momento é condenado. Vamos entender em quem e de que modo já já. Mas eu quero só que você entenda aqui, de antemão, que ser justificado não é o mesmo que ser perdoado. Não se trata de ser perdoado. Se trata de receber uma sentença que declara que não seria justo se você fosse condenado. E você fala, também ainda não entendi, porque eu já soube que é bastante justo que eu seja condenado. Tudo bem, segure aí, vamos chegar lá, tá bom? Uma outra questão que não é, se ser justificado não é ser perdoado, ser justificado também não é ser declarado moralmente justo. Não é isso. Não quer dizer que Deus olhou para nós, pesou a nossa moral e disse, esse indivíduo é moralmente justo, eu vou declarar-o justificado diante desse processo. Não é isso. Ser justificado, queridos, ser justificado é ter um status diante de Deus. É ter um estado diante do juiz, após a sentença proferida. Não se trata de Deus olhar para a nossa moralidade pessoal e nos declarar justos e por isso justificados. Embora, inclusive, os termos sejam semelhantes, um termo não é o mesmo que o outro. Não se está falando de questão moral aqui. Aqui se está falando da condição de condenabilidade ou não, à luz do processo que é trazido em juízo. É justo que esse indivíduo seja condenado? Não. Então ele é justificado. Não se trata de Deus nos tornar moralmente justos, certo? Essa é uma outra questão. A Escritura vai falar daquilo que Deus faz em nós, nos regenerando, mudando o nosso coração, dando-nos uma nova disposição diante de Deus, inclinando-nos pelo Espírito à vontade de Deus, mas não é disso que estamos tratando quando falamos de justificação. Justificação é a declaração de Deus sobre nós, que nos traz um novo estado diante dele. Nesse novo estado não é levada em consideração a questão da nossa justiça pessoal. Nesse novo estado que é levado em consideração sobre nós é a declaração que Deus dá sobre nós. Imaginemos uma seguinte situação aqui, só para que você possa ter essa ilustração para clarificar na sua mente. Não que isso se dê no âmbito do juízo de Deus, porque no âmbito do juízo de Deus, todas as provas do processo estão diante dele, vivas como a luz do dia. Mas imaginemos o seguinte, nós temos um brocardo, né, uma frase do direito romano, que é um princípio do direito, é o brocardo que diz que se não está no processo, não existe no mundo. Já ouviu isso alguma vez? Talvez você já tenha ouvido. Essa é uma expressão do direito que quer dizer que tudo sobre o que alguém deve ser julgado tem de ser trazido no processo judicial. Antigamente eram volumes enormes de papel, né? Os processos tinham pilhas e pilhas de papel, hoje em dia é tudo digital. Mas o que se dizia era o seguinte, que se não tem naquela pilha de papéis, não existe no mundo. Imaginemos o seguinte, imaginemos que o indivíduo tenha cometido um crime para o qual se tenha robustas provas. E a gente não chegou ainda no tempo da digitalização. Então a gente digitalizou o processo, tá? Tinha um processo físico, e nesse processo lá, por exemplo, imaginemos um crime de assassinato, tá bom? E ali você tem a pensar no processo, né? No processo, dentro do processo, em diversas provas que demonstram que aquele indivíduo de fato cometeu aquele crime. E aí ocorre que antes desse indivíduo ser julgado, desse processo ser trazido às mãos do juiz para que ele dê a sentença, simplesmente se perde aquele processo. Imaginemos que houve um incêndio lá na secretaria da vara, imaginemos que houve uma pane no servidor lá que perderam a parte digital do processo, imaginemos que aquelas provas que foram colhidas, nenhuma delas mais pode ser produzida novamente. O que estava no processo estava e a gente não tem mais como chegar àquelas informações. O que vai acontecer quando aquele indivíduo for julgado pelo juiz? Aquele indivíduo, embora ele tenha cometido um crime, o juiz terá de declará-lo não imputável. O juiz terá de declarar, nesse caso aqui, usando essa linguagem, justificado. Por quê? Porque não existe recurso ali que possa mostrar que ele foi culpado.
O estado dele diante do juiz é o mesmo estado de alguém que nunca cometeu nenhum crime. Entende isso? Este indivíduo que cometeu um crime e um outro que nunca cometeu um crime, eles têm o mesmo status diante deste juiz, e o juiz não pode pensar de outro modo, visto que não está no processo. Dá para entender a questão do estado ou status? É a condição de inimputabilidade, é a condição de não ser imputável nenhum crime, é a condição de você estar num estado de justo diante de um tribunal como alguém que nunca cometeu crime algum. Só para ilustrar, porque como ele disse, isso não se aplica ao processo de Deus, visto que nenhum fogo consumirá as provas que há contra aqueles que serão julgados por Deus, certo? Nenhum dado se perderá no processo daqueles que serão julgados por Deus. Mas só para nós entendermos a questão do estado. O que é ser justificado? Ser justificado é estar em um estado diante de Deus como alguém que nunca cometeu nada digno de condenação. Ok? Ok. Então preste atenção. Dissemos que justificar não é perdoar. É declarar alguém justo, porque não há provas o suficientes no processo pelo que essa pessoa deva ser julgada. Dissemos que, além de ser diferente de perdão, não se trata de Deus declarar alguém moralmente justo, não é isso. É Deus olhar para alguém no seu processo e dizer: você não merece ser condenado, e você tem uma relação com o juiz digna de ser desenvolvida, enfim. Ora, se ser justificado é receber uma sentença diante de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Existe um caráter transformador nesta sentença. A mudança de estados e realidades. Sabe quando a gente fica ansioso num processo, a fim de que esse processo chegue ao final e a gente tenha uma sentença? A fim de que aquilo que está instável, enquanto nós estamos sujeitos a um processo judicial, nós estamos instáveis, não é verdade? Sem saber se nós, por exemplo, nesse caso aqui, se tratando de um processo penal, nos imaginemos num processo penal, sem saber se nós seremos condenados ou justificados. E quando essa sentença vem, ela muda a realidade. A sentença não é uma ficção. Quando a sentença é declarada, quando a decisão é dada, ela é uma palavra que altera completamente a realidade. Certo? Imagine a ansiedade de um réu para saber se sairá algemado ou livre após um julgamento, se o juiz o sentenciará à prisão e morte, ou se ele poderá retirar de si o fardo de toda aquela culpa do processo, para se ver livre do peso dele para sempre. Se imagine assim. Imagine você diante de um tribunal, ansioso ali pelo dia do seu julgamento, sem saber se você vai ser justificado ou condenado. Mas quando o juiz declara justificado, essa sentença ela tem um caráter transformador. Aquilo que até ali estava em suspensão, sem que você soubesse se você ia para a direita ou para a esquerda, para a vida ou para a morte. Quando é dada a sentença, você sabe, é morte ou é vida. Não é verdade? A sentença tem esse caráter transformador. E quando Paulo diz que nós fomos justificados, ele está falando exatamente disso. De que nós não estamos mais nessa suspensão sobre o que acontecerá conosco. Paulo está dizendo que a sentença de Deus sobre nós já foi dada. E isso tem um poder transformador extraordinário, queridos. Tem um poder de alterar a nossa realidade para que nós entendamos agora qual é o nosso estado diante de Deus. Não mais de condenáveis, muito menos de condenados, mas sim de justificados. Essa sentença tem um poder transformador. Além do caráter transformador dessa sentença, essa sentença tem um caráter terminativo. É a ideia de algo que cessa, que acaba, que termina. Nós, inclusive, temos no direito o que nós chamamos de princípio da segurança jurídica. Já ouviu falar disso? Todos os estados de direito, todos os países que vivem em estado de direito, buscam seguir esse princípio da segurança jurídica. O que é o princípio da segurança jurídica, queridos? O princípio da segurança jurídica é a ideia de que, dentre outras coisas, porque envolve outras questões, né? A sentença, por exemplo, a sentença que é dada, nada transformará uma sentença
que já teve o seu caráter terminativo, que nós chamamos no direito de sentença transitada em julgado. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, quando nós entramos com um processo judicial, geralmente as vias por que entramos, imaginemos um processo que siga o curso natural. Você vai entrar diante de um juiz, é o que a gente chama de juízo monocrático, porque é uma só pessoa julgando. Essa pessoa vai analisar esse processo e vai dar uma sentença. Se você estiver numa lide, num conflito com um terceiro, né, a respeito de alguma questão, e o juiz deu uma sentença, se uma das partes entendeu que aquela sentença não foi justa e ela quiser recorrer, ela vai recorrer geralmente ao tribunal, que é onde você tem não apenas mais uma pessoa julgando, mas você tem um colegiado de pessoas julgando, pelo menos 3 pessoas julgando, 3 juízes, né? 3 magistrados julgando esse mesmo processo. Se dali ainda houver alguma questão que alguém entenda, depois de chegada a decisão, que nós chamamos de acórdão, depois de chegada a decisão, se ali alguém ainda entendeu que existe algo no âmbito do direito que precisa ser discutido, aí você sobe a um tribunal superior. Se for uma questão, por exemplo, de direito civil, vai para o STJ, não é verdade? Se for alguma questão que caiba algum questionamento sobre lei federal, vai para o STJ. No STJ vai ser julgado de novo. Depois de ter analisado novamente aquela questão, e se alguém ali ainda entender que existe alguma questão que possa ser levantada no âmbito da Constituição Federal, você pode subir ainda ao âmbito do STF, Supremo Tribunal Federal. E ali é dita a última questão a respeito das demandas de natureza da Constituição Federal. Mas ali, dada a última palavra, sem mais nenhum recurso, o que acontecerá? Esta sentença ou este acórdão será determinado como transitado em julgado. Você pode transitar em julgado antes, inclusive. Mas o que quer dizer isso, transitado em julgado? Quer dizer que não haverá mais a mudança dessa decisão. Nada mais mudará essa decisão. Inclusive no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 36, é dito que nem mesmo lei posterior poderá mudar essa decisão que foi dada ali no âmbito de um processo judicial. Entende isso? Isso é o princípio da segurança jurídica. É claro que no âmbito da justiça dos homens, que é muito falha, onde nós podemos falhar muitas vezes, existem esses diversos recursos. Por quê? Porque além de nós termos, não vou nem entrar no mérito aqui do nosso sistema com muitos recursos, né? Se a gente acabar numa discussão de direito. Mas para que servem esses recursos? Teoricamente, para assegurarem de que a justiça seja feita, porque nós somos passíveis de falhar. Mas a grande questão é, depois que a sentença transita em julgado, nada mais pode alterá-la. Ok? Depois da sentença transitada em julgada, ela é terminativa, ela é perpétua. O réu fica ansioso para saber qual é a decisão do juiz. Imagine essa circunstância. Se ele vai ser condenado ou se ele vai ser justificado. Ele fica sem saber sobre o seu futuro. Seu futuro está numa via que se bifurca. E ele não sabe se ele sairá dali para sempre condenado ou para sempre justificado. E ele precisa de uma decisão. E ele precisa retirar o fardo das suas costas. Mas quando é dada a sentença, queridos, nunca mais ele voltará de novo àquela questão de que lhe acusaram. Por quê? Porque se a sentença foi transitada em julgado, acabou. Ninguém jamais, nunca mais poderá suscitar de novo a sua situação de outrora. Se ele pode ser ou não passível de condenação. Entende o que quer dizer ser justificado? E a Bíblia está dizendo que Deus nos justifica. Ou seja, o que Paulo tem em vista aqui, e eu queria que você abrisse seus ouvidos para entender isso, o que Paulo tem em vista é o juízo diante de Deus e a sentença de Deus no juízo final. Paulo, quando diz que Deus nos dá a sua sentença, ele está pensando em Deus como juiz, um juiz que não precisa de primeira, segunda instância, de tribunais superiores, de tribunais federais, porque esse Deus dá uma sentença justa. Um Deus cuja sentença é inamovível e inabalável. Por quê? Porque sua palavra é última e terminativa. Ele disse e ele não volta atrás. Quando Deus bate o martelo e diz justificado,
nós estamos diante do tribunal de Deus, cujos recursos nele mesmo estão todos, cuja sentença nele mesmo é perfeita, invariável, imutável, perpétua. E Paulo está olhando exatamente para o juízo final, queridos. Entende isso? Paulo está olhando para o juízo final e dizendo que a sentença do juízo final já foi dada para aqueles que receberam a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e foram declarados por Deus justificados. Aquele que recebeu a justificação de Deus pela fé em Cristo já tem a sentença do juízo final. Consegue entender isso? Muitas vezes há cristãos que ficam se perguntando, né? Meu Deus, será que eu vou ser aprovado? Será que eu não vou ser aprovado? Será que eu vou ser condenado? Será que eu vou ser justificado? O que será de mim no juízo final? Você ainda não ouviu falar, meu irmão, da doutrina da justificação? Você ainda não leu a epístola de Paulo aos Romanos, ou pelo menos você não entendeu. O que Paulo está dizendo aqui é que a sentença do juízo final já é dada para aqueles que creem em Cristo Jesus. E qual é a sentença? Justificado. O que vai ser de mim no juízo final? Essa é uma pergunta para a qual os que foram alcançados por Cristo já têm a resposta. O que vai ser de mim? Justificado. O apóstolo Paulo, tendo entendido então que justificado é essa sentença que Deus dá, uma sentença sobre nós, que é a sentença que versa sobre o juízo final nosso. Paulo continua dizendo, justificados gratuitamente ou sem motivo, por sua graça. E aí, este gratuitamente ou sem motivo, não quer dizer que essa sentença sobre nós não teve preço. Não quer dizer que é gratuito no sentido de que foi algo que foi dado fortuitamente. É o que eu disse há pouco, não existe a ideia, quando nós estamos nesse âmbito do juízo, não existe a ideia de perdão, de algo que simplesmente se abre mão sem que haja uma compensação do que foi feito. Pelo contrário, imagine aqui quando você é convidado para uma bela festa de casamento, e você é convidado gratuitamente. Mas, obviamente, isso não quer dizer que tudo de que você é bem servido não tenha custado e muito caro, não é verdade? Alguém já usou a expressão dizendo que não existe almoço de graça, né? De fato. Então, este gratuitamente que Paulo diz, somos justificados gratuitamente. Poderia também ser traduzido, e seria melhor traduzido se fosse traduzido por somos justificados sem motivo em nós. Paulo está dizendo que nós somos trazidos diante do tribunal de Deus e que o motivo pelo qual nós somos justificados não está em nós, não é com base no nosso processo que nós somos julgados. Não é com base no que está pensado a nossa vida. Não é com base em cada uma das palavras que nós dissemos ao longo da nossa vida que nós somos justificados ou condenados. Não é com base no meu comportamento, na minha moralidade, na minha justiça que eu sou justificado por Deus. Pelo contrário, justificado gratuitamente. Gratuitamente? E ele vai dizer ainda, por sua graça. Nós vimos semana passada o que é graça. Graça é o livre e soberano favor de Deus para salvar aqueles que Ele quer. Tudo se originou no livre e soberano favor de Deus para aqueles que creem em Cristo. Mas não quer dizer que Deus exerça sua graça desvinculado da sua justiça. Paulo ainda vai tratar desse assunto um pouco mais à frente, nós veremos nos sermões à frente. Pelo contrário, quando Deus justifica o ímpio, Deus ainda assim cumpre a sua justiça. E é isso mesmo que eu disse. Deus justifica o ímpio. Isso será melhor entendido mais à frente, no capítulo 4 de Romanos. Mas aqui, o que nós precisamos entender é o seguinte, Paulo diz, tendo sido justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Aqui, hoje eu não vou tratar do assunto da redenção e nem do assunto que Paulo vai desenvolver aqui no verso 25, dizendo que Cristo é propiciação pelos nossos pecados. Isso eu vou tratar semana que vem. Mas Paulo diz o seguinte, preste atenção, fecha aqui comigo, que nós somos justificados gratuitamente, ou seja, sem motivo em nós,
pela graça de Deus, ou seja, originou-se em Deus um favor livre e soberano de alcançar aqueles que creem em Cristo, para que eles justifiquem, mas ele vai dizer que isso se dá, ele vai dar uma causa material para essa justificação, e a causa material dessa justificação está aqui ainda no verso 24 e verso 25, quando ele diz: por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação pelos nossos pecados. O que é essa ideia? A ideia eu vou falar brevemente, depois vou desenvolver isso melhor semana que vem. A ideia da redenção é a ideia de uma transação comercial. O que é a redenção? A redenção, queridos, é quando alguém, semana que vem nós entenderemos isso melhor, é quando alguém compra de volta um indivíduo. Existe uma transação aqui. A redenção não é algo gratuito. A redenção é algo que envolve um preço, uma paga. Imagine um indivíduo, isso acontecia nessas circunstâncias, é claro que isso é bem mais profundo. Inclusive, alguns sermões que eu já preguei aqui sobre redenção, é possível desenvolver melhor esse conceito, mas de uma forma bem simples. Isso acontecia, por exemplo, na seguinte ocasião. Um indivíduo que era vendido como escravo, que já não tinha mais o direito de sua própria vida, que estava obrigado a trabalhar para alguém. Esse indivíduo poderia ser redimido ou comprado de volta da sua escravidão. Mas a redenção não é algo gratuito. A redenção, existe uma transação comercial aqui. Existe uma transação de compra da liberdade do indivíduo por dinheiro. E o que é o que Paulo trata aqui no verso 25, dizendo que Jesus é a sacrifício por propiciação dos nossos pecados. A propiciação também é uma transação, mas uma transação espiritual. E o que vem a ser essa transação espiritual? Deus, em seu juízo contra os homens, por causa de seus pecados, Deus tem a sua ira para derramar-se sobre os homens. Isso no âmbito da relação dos homens com Deus. Os homens deixaram Deus de lado, transgrediram a sua lei e pecaram contra Deus. E Deus então permite, Deus próprio, ele realiza, ele determina que os homens façam propiciação. E o que é a propiciação? É quando existe uma transação espiritual. Era feito no antigo Israel, Deus determinou que cordeiros, animais, fossem mortos no lugar daquele que deveria ser morto pelo seu próprio pecado. O que é então a propiciação? É essa transação da ira de Deus, ao invés de ser derramada sobre o indivíduo que merecia a condenação pelo seu pecado, Deus permite que o indivíduo traga um animal, impõe as mãos sobre esse animal, como está registrado no livro de Levítico, capítulo 16, confesse os seus pecados sobre esse animal. E esse animal então recebe esses pecados do indivíduo e esse animal é trazido no lugar do indivíduo diante de Deus. Ou seja, aqui existe uma transação espiritual. O juízo de Deus que deveria recair sobre aquele homem, agora recai sobre esse animal e esse animal é morto em condenação por causa desse pecado. Por que Paulo usa essas imagens, queridos, dessas transações? Tanto a transação comercial quanto a transação espiritual, para nos mostrar que no âmbito do juízo de Deus também existe uma transação que é feita. A imagem, eu costumo chamar isso de a transação penal. Imagine você e eu respondendo a um processo penal. No nosso país, por exemplo, um processo penal pode ser passivo de algumas penalidades, como você ficar aprisionado, né, por determinado período, por um longo período. Há países que permitem penas de morte, em algumas circunstâncias, estados que permitem pena de morte. Agora, imagine que num determinado processo penal, eu e você, haja a possibilidade de alguém fazer uma transação entre a minha sentença e a sentença de um outro que não esteja sujeito à mesma condenação que eu. É isto o que acontece no âmbito do direito divino. Existe uma transação penal. Existe eu, existe você, nossos processos diante de Deus estão apensos diante de Deus, com robustas provas contra mim e contra você, e nós dois somos completamente condenáveis diante de Deus. Mas o que Deus permitiu? Deus permitiu que diante de si houvesse uma transação penal, que houvesse a vida de um justo, cujo processo demonstra lisura, perfeição, impecabilidade,
a vida de um justo que não merece qualquer outra coisa diante de Deus senão a sentença de justificado, e Deus permitiu que esse justo entregasse o seu processo e a sua sentença e intercambiasse a sua sentença com a minha sentença e a sua sentença. Isso é o que nós chamamos de, o que eu chamo de transação penal. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos capítulo 5, verso 21. Paulo diz assim: Deus tornou, e aqui ele está falando de Cristo, pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Entende? Então preste atenção. Deus tornou Cristo pecado, não que Jesus tenha pecado, mas ele recebeu a estigma, ele recebeu a sentença, ele recebeu sobre si o juízo do pecado, meu pecado sobre ele. Quando Jesus é levado diante do tribunal de Pôncio Pilatos, e acima de tudo, antes do tribunal de Pôncio Pilatos, Jesus é levado diante do tribunal de Deus, a sentença que é dada sobre Jesus não é uma sentença baseada no que Cristo fez e nem como ele viveu. A sentença que é dada sobre ele é uma sentença baseada na minha vida e na sua vida. Na vida de todos aqueles que creram nele. Todos aqueles que creram e que crerão nele. Estes indivíduos tiveram as suas vidas apensadas ao processo de Cristo. E quando Jesus foi condenado, ele não foi condenado baseado em sua vida. Ele foi condenado baseado na minha vida e na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Deus faz uma transação aqui. Deus aceita que Cristo receba em si aquilo que era devido a mim no seu processo judicial. Por outro lado, o que o apóstolo Paulo diz, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, quando nós somos levados diante de Deus para sermos julgados, nós somos julgados não baseado no processo de nossa vida. O que vem, os fatos pelos quais nós somos julgados, as palavras pelas quais nós somos julgados, os comportamentos pelos quais nós somos julgados, as atitudes pelas quais nós somos julgados, são as palavras, os atos e os comportamentos de Cristo. É com base na vida de Cristo que eu sou julgado diante de Deus. E o que aconteceu com Cristo? Ele sofreu o meu juízo. A cruz de Cristo, queridos, ela é a antecipação do juízo de Deus na história para aqueles que creem nele. Aquilo que acontecerá nos últimos dias, quando Deus for julgar todos os homens. Aquilo antecipou-se já ao dia da morte do meu Salvador para aqueles que creem nele. O juízo que Deus decretaria nos últimos dias já foi decretado na cruz do Calvário contra Cristo, sobre aqueles que creem em Cristo. A minha injustiça já foi paga de forma perfeita por Cristo Jesus na sentença que ele recebeu. E a sentença dele, a que ele merecia, também já foi dada a mim, lá na cruz do Calvário. Ele sofre o que Cristo está sofrendo no Calvário, queridos. O juízo final de Deus em meu lugar. O que está acontecendo ali no Calvário? Jesus foi julgado e ali está incidindo sobre ele toda a culpa da minha condenação, sobrecaindo sobre ele na cruz do Calvário. Ele sofre a sentença que eu merecia no juízo de Deus para que eu receba a sentença que ele merecia no juízo de Deus. Quando Cristo é condenado e crucificado, Deus está derramando o juízo que eu mereço sobre ele. Quando eu sou justificado, Deus está me justificando e sendo favorável a mim com base na justiça de Cristo. Quando Deus nos dá as sentenças justificadas, Ele está sendo favorável a mim, Ele está dando a sentença sobre mim com base na justiça de Cristo. Diante disso, queridos, eu quero dizer a você nessa noite, eu quero fazer alguns chamamentos a você, ao seu coração. Se você entendeu isso, se você entendeu que o que acontece na cruz do Calvário é a antecipação da condenação daqueles que creem em Cristo, para que também na cruz do Calvário
haja a antecipação da justificação daqueles que creem em Cristo? Se você entendeu isso, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, creia em Cristo. Confie nele. Assegure-se nele. Ele é a nossa sentença diante de Deus justificado. De onde vem a sentença daqueles que serão salvos por Deus, queridos? Não vem de nós. Não vem de nada em nós. Não há nada em nós pelo que nós mereçamos ser justificados diante de Deus. Justificados? Receber a sentença de não imputáveis? Deus declarando que a nossa vida não merece condenação? Você acha que qualquer sentença parecida com essa poderia ser abstraída de mim, de você? Nunca! Nós não temos nada porque poderíamos assegurar diante de Deus uma sentença de justificação, queridos. Pelo contrário, creia em Cristo, confie nele, assegure-se nele. A nossa sentença diante de Deus está em Cristo Jesus. A transação que Deus fez é mais que suficiente para nos dar a sentença de justificados diante dele mesmo. Deus resolveu a sua questão de justiça na cruz do Calvário. Há pessoas que pensam que na cruz do Calvário Deus está lidando com o diabo, dando alguma satisfação ao diabo. Há pessoas que pensam que na cruz do Calvário a questão que Deus está resolvendo na cruz do Calvário é a questão da sua própria justiça. E veremos isso inclusive de uma forma bela, linda mais à frente, especialmente a partir dos versos 27, quando o apóstolo Paulo começa a tratar dessa beleza, da manifestação da justiça de Deus na cruz do Calvário. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o que Deus fez na cruz do Calvário, queridos, é mais que o bastante para nos assegurar que nós estejamos em paz diante dele. No verso de número 11 do capítulo 53 de Isaías, o profeta diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O próprio Senhor Jesus ficou satisfeito com o que ele fez. Deus foi satisfeito em sua justiça. E Cristo ficou satisfeito com a obra das suas mãos. Por quê? Porque ele levou sobre si a iniquidade de muitos. Para quê? Diz aqui, para justificar a muitos. O que Jesus fez, queridos? Basta. Sobeja, transborda. A transação que Deus fez é perfeita. É perfeita em direito e em justiça. É perfeita em verdade e em retidão. O que Deus elaborou na cruz do Calvário, que coisa gloriosa. Ele ao mesmo tempo consegue ser um Deus justo e justificador dos ímpios, pela obra da cruz do Calvário. Portanto, entenda isso. O que Jesus fez é mais que o suficiente para nos dar a sentença de justificados diante dele mesmo. A outra questão que eu quero dizer, quero chamar seu coração a assegurar-se, querido. Assegure-se de toda a transformação que a sentença de Deus provoca na realidade. Agora você pode apresentar-se confiante diante de Deus. Quando Jesus nos dá uma sentença, queridos, de justificado, nós agora temos condições de nos apresentar diante de Deus com um novo status, uma nova condição. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não nos apresentamos diante de Deus baseados em nossos méritos e justiças. Seríamos fulminados diante da glória de Deus, queridos. Não restaria um fio de cabelo sequer de nossas cabeças, apresentando-nos diante de Deus, diante da glória de Deus. Mas o Filho pode apresentar-se diante do Pai. O Filho perfeito, perfeito em justiça, perfeito em santidade, perfeito em retidão. Aquele que viveu com o Pai desde a eternidade. O Senhor Jesus vai dizer no capítulo 17 de João: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu consigo imaginar apenas, porque a minha mente não conseguirá alcançar, o desfrute, o deleite que há na presença do Pai no Filho e a presença do Filho no Pai. Meus queridos, quando nós somos sentenciados por Deus,
baseados na justiça de Cristo. É com esta justiça que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Agora, portanto, quando Deus dá essa sentença sobre nós, isso nos permite viver toda a transformação que há decorrente dessa sentença. Você pode chamar a sua alma para assegurar-se naquilo que Cristo fez. Há um hino antigo, bem antigo, escrito no século XVIII, por Charles Wesley. Ele faz o seguinte chamamento. Ele diz assim: levante minha alma, levante. Sacode-se os medos de culpa. O sacrifício de sangue em meu nome aparece. Diante do trono minha caução permanece. Meu nome está escrito em suas mãos. Quando nós entendemos, queridos, que nós fomos justificados por Deus, nós entendemos que nós temos um status para nos apresentar diante de Deus na mesma condição de Cristo. Você consegue entender isso, queridos? Quando você fecha seus olhos, curva sua fronte e crê no que Cristo fez por você, você está entrando na presença de Deus do mesmo modo que o Filho entraria na presença do Pai, porque o que está imputado sobre você é a justiça de Cristo. Portanto, diga para a sua alma: levanta, minha alma, levanta, sacode os seus medos de culpa. Nós não precisamos mais estar aflitos e temerosos como Adão, escondidos de trás de moitas, de árvores, em cavernas. Nós podemos nos apresentar levantados, eretos, justificados diante de Deus, porque nós não nos apresentamos em nossa própria justiça, nós nos apresentamos na justiça de Cristo. O sangue dele derramado na cruz testifica que o juízo de Deus sobre nós é justificado. Portanto, assegure-se dessa transformação do seu estado diante de Deus. Você não se apresenta mais diante de Deus temeroso do seu juízo. A ira de Deus já foi derramada sobre o Filho. E agora nós nos apresentamos diante de Deus em paz, queridos. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, verso 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aleluia! Você pode se apresentar em paz diante de Deus. E Deus te recebe como se estivesse recebendo a Cristo. E você pode contemplá-lo como se estivesse contemplando como de fato está seu Pai. Portanto, assegure-se de toda essa transformação. Eu quero chamar a você também, amado, a você assegurar-se de toda a estabilidade e de toda a segurança que há na sentença que Deus te deu. Você consegue entender isso, querido? Se nesse tempo, quando nós recebemos a sentença de juízos humanos, após o trânsito em julgado, nós nos sentimos seguros da decisão que foi dada. Imagine a sentença de Deus sobre nós em Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados, quer dizer que Deus já levantou o seu martelo e em palavra última já o bateu sobre a mesa e disse: você não é culpável, meu filho. Consegue entender isso? Imagine a segurança que isso traz para a nossa alma. Imagine a estabilidade que isso traz para a nossa alma, queridos. Assegure-se de toda a estabilidade e segurança que há na sentença que Deus já te deu. Aqueles que se arrependeram e creram em Cristo, entregando a Ele a sua vida, já receberam a sentença do juízo final. Você, queridos, que creu em Cristo, que entendeu o que Cristo fez por você, você já recebeu a sentença do juízo final. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que nós já fomos justificados pela fé. Não estamos seguros nos escombros e destroços de nossa justiça pessoal. Não estamos firmados no pântano de lodo da religião. Temos os nossos pés cravados em uma rocha mais sólida que qualquer monolito. A sentença de Deus sobre nós está baseada na justiça de Cristo.
essa segurança nunca será abalada por nada. Entende isso? Não é baseado na sua justiça que você está assegurado, não é baseado em religião que você está assegurado, você está assegurado na sentença que Deus deu sobre você. E essa sentença nunca será abalada por nada. Que coisa gloriosa. Meus irmãos, quando eu olhei para esse texto de Romanos, entendi isso, há uns 20 e poucos anos atrás. Oh, como a minha alma rejubilou-se em Deus, queridos. De entender que o que Deus fez. Está realizado. A palavra, a sentença dele não voltará atrás. Já foi dada. Que segurança nas nossas almas, queridos. Baseado em nós? Nunca. De modo nenhum. Por nenhum motivo. A sentença já foi dada e ela não voltará. Deus não voltará atrás da sentença que ele nos deu. E há tantos cristãos que temem, né? A perder a fé, afastar-se da fé, desviar-se da fé. Eu diria que até esse é um bom temor. Mas às vezes esse é um temor que não é saudável. E é claro que entendo que à medida que a gente vai compreendendo o Evangelho, mais a gente vai se assegurando em Cristo, não é? Eu me lembro das muitas vezes que, no princípio da minha fé ali, eu ficava suplicando, né, muitas vezes à noite, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa desviar da fé, Senhor. Não me deixa perder a fé. Eu via a gente criado num contexto de espiritualidade cristã que fala tanto disso, né? Trata a fé como se fosse um bibelô. Trata a fé como se fosse uma boneca de porcelana. E o pior ainda, essa boneca de porcelana está sob os meus cuidados. Misericórdia. Como eu sou desastrado. Como eu poderia quebrar essa boneca de porcelana? Imagina se Deus lhe daria a salvação como se fosse um ovo. E ele diz: olha, segura esse ovo aí. Se você deixar esse ovo cair, você está enrolado, você perdeu. Não, queridos. Não é um ovo. Não é uma boneca de porcelana. Não é um bibelô de cristal. É uma sentença dada por Deus de forma última e definitiva. E de um modo pastoral, o Senhor Jesus fala disso em João capítulo 10, versos 27 e 28. Olha que linguagem pastoral para falar dessa segurança jurídica que nós temos. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E olha o que ele diz aqui: eu lhes dou a vida eterna. Jesus não está dizendo que ele dá a elas um método de chegar à vida eterna. Jesus não está dizendo que ele assegurará a elas uma tradição religiosa para eles chegarem à vida eterna. Jesus está dizendo que ele dá a vida eterna. E como ele continua dizendo, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Imagina uma ovelhinha no colo do seu pastor e esse pastor dizendo: ovelhinha, nunca você sairá das minhas mãos, queridos. Esta linguagem pastoral traz a mesma segurança que nós temos quando entendemos essa sentença judicial dada por Deus a nós, dizendo: justificado. Amém? Portanto, meu querido, minha querida, assegure-se naquilo que Deus fez. Ainda que a sua alma tema, você permanecerá. Mesmo que a sua alma tema. Eu gosto de uma imagem do Tim Keller. A seguinte ilustração ele usa. Ele diz o seguinte: imaginemos duas pessoas que tomaram um avião para chegar a um determinado destino. A primeira delas conhece bem de engenharia, né, a aeronáutica, conhece bem das probabilidades desse voo correr bem, conhece bem o piloto desse voo, conhece bem essa aeronave, sabe do estado dessa aeronave, estudou essa aeronave. A segunda pessoa é uma pessoa que tem pavor de aviões e que essa talvez seja a primeira vez que ela está tomando voo, então ela vai tomar esse voo morta de medo, né? E embora a situação interna dos dois seja bastante distinta, na verdade o que acontecerá com os dois será a mesma coisa. Os dois tomarão o voo e chegarão ao destino. Mas será muito mais tranquilo e deleitoso para aquele que tomou esse voo assegurar-se de que não acontecerá nada. O piloto é Cristo.
a nave é o que ele fez, é a obra dele, e o destino ele mesmo já destinou para nós. Nós chegaremos lá, queridos. Para que você tenha medo de não chegar, deixa eu te dizer. Se você creu em Cristo, você nasceu de novo em Cristo, então você vai chegar lá, ovelhinha. Não tema tanto, não sofra tanto. Você talvez esteja sofrendo bastante por algo que não deveria e poderia estar se alegrando muito mais da segurança deste voo, especialmente do seu piloto, que é o Senhor Jesus, que te levará ao outro lado desta jornada. Amém? Por fim, não perca de vista a gravidade do pecado e do juízo de Deus, que teve de cumprir sua própria justiça, condenando seu próprio filho e fazendo-o morrer em seu lugar. Viva em temor diante de Deus durante todos os dias da sua peregrinação até a sua glorificação. Por quê, queridos? Quando nós entendemos que Deus não poupou seu próprio filho para cumprir a sua justiça, nós entendemos que o pecado não é uma realidadezinha insignificante. Muito pelo contrário. Nós entendemos que é uma realidade gravíssima e que por isso precisamos viver em temor diante de Deus durante todo o tempo da nossa vida, honrando-o como nosso Senhor, entendendo o que Ele fez por nós, a fim de que nós vivamos agora para a sua glória. É interessante que essa é a doutrina mais ressaltada, a doutrina da justificação pela fé, pelos reformadores, quando da reforma protestante, com todos esses desdobramentos e muito mais do que estes que lhes apresentei aqui, até porque eu não tenho tempo para isso, né? Aqui. E você sabe qual foi o ato da igreja romana? Foi o que nós chamamos de contra-reforma, com o Concílio de Trento. E sabe qual foi a resposta da igreja romana? Não, nós não podemos dizer para os cristãos que eles têm tanta segurança assim. Porque se eles acharem que têm tanta segurança assim, pode ser que eles se entreguem a uma vida de devassidão. Aí a gente olha para essa resposta da igreja romana, né? No Concílio de Trento. Inclusive, no Concílio de Trento, a igreja romana vai dizer que contra toda a Bíblia, porque a Bíblia não trata desse modo, muito menos o texto de Paulo aos Romanos, a igreja romana vai dizer que a justificação é um ato de Deus concomitante com as nossas obras e nos tornando justos. Mas nós vemos aqui que não tem nada de nós nisso. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, de uma justiça que provém de quem? De Deus. Que nós somos justificados por quem? Pela fé em Jesus o Cristo, que nada vem de nós. Mas eu não acredito que a doutrina da justificação, corretamente compreendida, produzirá crentes pouco preocupados com o pecado. De modo nenhum. Pelo contrário, quando nós olhamos para o nosso Salvador, queridos, sendo açoitado, sendo crucificado e sofrendo a dor do nosso pecado, o desejo da nossa alma é de viver de modo a glorificar o que o nosso Salvador fez por nós. Até porque, se você entendeu direito a justificação, e se você realmente nasceu de novo, o apóstolo Paulo vai tratar mais à frente ainda, dizendo que é impossível que aquele que realmente está em Cristo não tenha começado uma nova vida que o transforme diante de Deus e lhe leve a uma condição de uma vida que agrada a Deus. Isso nós trataremos mais tarde. Mas aqui eu quero dizer para você o seguinte, finalizando: não perca de vista a gravidade do pecado e do juízo de Deus, que teve de cumprir a sua própria justiça, condenando o seu próprio filho e fazendo-o morrer em seu lugar. Viva em temor diante de Deus durante todos os dias da sua peregrinação até a sua glorificação. Mas sabe de uma coisa? A nossa glorificação já está certa. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos, capítulo 30, à luz dessa lógica aqui que eu acabei de entretecer para você, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: aqueles que ele predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, o que ele fez? Justificou. E aos que justificou, o que ele já fez? Glorificou. O apóstolo Paulo fala da nossa glorificação como algo tão certo, que ele usa o verbo no seu tempo passado, como se Deus já houvesse feito. Porque, na verdade, aquilo que ainda não é no nosso tempo, já foi feito por Deus. O que? A glorificação de todos aqueles que creram em Cristo Jesus. É só uma questão de tempo. Amém? Portanto, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, eu espero que essa
doutrina, essa bela doutrina da justificação, essa linda doutrina da justificação, que exalta a glória de Deus, exalta os perfeitos atos de Deus, que mostra que só em Deus há perfeição, que Deus é justo e justificador do ímpio, que mostra como Deus perfeitamente cumpriu a sua justiça em Cristo e, ao mesmo tempo, decretou uma sentença última sobre aqueles que nele creem. Isso mostra e revela a glória de Deus de um modo indescritível. Espero que você se deleite nisso, que você ame isso. A sentença de Deus sobre você justificado. O que nos resta, queridos? Senão nós nos curvarmos em louvor ao Deus santo, justo, perfeito e bom, gracioso para conosco, nos alcançando de um modo que nós não merecemos de modo nenhum. Eu espero que você possa encerrar comigo nessa noite este momento que nós meditamos na palavra de Deus com uma oração de gratidão e de louvor, com segurança na sua alma, sabendo que você está assegurado na sentença de Deus e com temor e tremor para viver de um modo a honrar a Deus durante todo o tempo da sua peregrinação. Amém? Curva a sua cabeça para você orar comigo nesse momento. Senhor Deus, que coisa gloriosa, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, contemplarmos a Tua palavra e vermos como o Senhor foi extraordinariamente sábio. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão insondáveis são os seus juízos, Senhor. Como o Senhor, em um só ato, pôde ter sido justo e justificador daquele que crê em Cristo Jesus. A sabedoria dos teus atos, Senhor, transborda na cruz do Calvário. E isso nos permite nos achegarmos a Ti aqui hoje, nos assegurando, Senhor, com total confiança, dizendo para nossa alma: levante-se, nossa alma, sacuda de si os temores e medos, para assegurar-se apenas em Cristo. Obrigado, Senhor, por essa sentença perfeita, acabada, perpétua, inamovível, como pedra angular, que nunca será mudada de lugar. Obrigado por essa segurança que nós temos em nossa alma. Obrigado pelo que Cristo Jesus fez. Obrigado pela sua obra na cruz do Calvário. Obrigado pela sentença que foi dada sobre nós, da qual não somos merecedores, mas que é completamente digna da glória do Teu Filho, porque com o seu sangue Ele comprou para Deus, homem de todo povo, tribo, língua, raça e nação. E o Senhor nos fez para Deus e para o nosso Senhor, reis e sacerdotes. Obrigado por essa segurança. Permita que os Teus servos se alegrem na justiça de Cristo e estejam fiados apenas em Cristo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.